Então, bom dia, queridos. A gente vai então iniciar a nossa prática de hoje. A gente começa, para quem nunca participou, né, ao vivo, a gente começa com as preces para a gente purificar a nossa motivação. Né? A gente ajusta a postura, ajusta o ar, né, libera o ar estagnado. Né? E aí a gente faz a prática de hoje, que vai ser a prática de consciência da consciência, com presença aberta, como a gente fez na última terça-feira. Bem? E a gente conversa um pouquinho sobre a prática e aí encerra. O foco do nosso encontro da sexta é a gente praticar e tirar alguma dúvida sobre a prática, né? Tá bom? Então a gente começa com as preces, para a gente purificar aí a nossa motivação. Eu convido vocês para encontrar uma postura confortável. Ah, desculpa, deixa antes disso, eu vou fechar aqui os microfones, porque às vezes chega alguém com o microfone aberto. Bom dia, Marcele. Então tá, vamos lá. Então, queridos, primeiro passo no nosso caminho, e é o passo que vai nos percorrer durante todo o processo de transformação da nossa mente, é a gente olhar para a nossa motivação. Ela que vai nos guiar, vai ser o norte da nossa prática. E a gente cultiva a motivação mais genuína, mais profunda, que é a bodhicitta. Então, diante de Guru Rinpoche, a gente se conectando com esse caminho profundo de transformação da mente que chegou até nós a partir dos nossos mestres. A gente então aspira realmente realizar todo o potencial da nossa mente nesse caminho. Tendo os nossos mestres, Guru Rinpoche, né, como o Buda do Tibete, e que manteve viva essa tradição, que estruturou o caminho das práticas do Tantra de forma profunda, que tocou tantas mentes, tantos corações, transformou, né, verdadeiramente as suas mentes. A gente se conectou com esse caminho a partir dos nossos mestres. Foi eles que trouxeram para nós essa joia do Dharma, do Buda, do Dharma e da Sangha. E a gente vê do lugar de onde a gente está, vendo os nossos mestres como seres, né, também como seres humanos, a gente vê que é possível fazer essa transformação. Então, no caminho do Vajrayana, as primeiras contemplações, as preliminares, são muito fundamentais para a gente estabelecer essa confiança no caminho. Os 4 pensamentos que transformam a mente nos fazem isso, nos ajudam a entender a nossa condição e ver todo o potencial da nossa mente. A gente começa olhando para nós, mas a gente vai depois olhar para todos os seres, principalmente todas as pessoas que a gente encontrar, nossos familiares, nossos amigos. Esses são todos os seres para nós, todos aqueles que a gente encontra. A gente olha, a primeira coisa que a gente contempla, a nossa vida humana preciosa. A gente recorda, a gente traz isso à nossa mente, vez após vez, de quão raro, quão precioso é a gente ter essas facilidades e vantagens que são extremamente difíceis de encontrar. Nossa inteligência, nosso corpo humano, com todas as capacidades que ele tem, essa mente humana, todas as condições externas, favoráveis, nossa vida, nossos amigos, nossa sangha, os nossos mestres. Quão raro e precioso isso é, quantos méritos a gente teve que acumular em vidas anteriores para a gente ter todas essas condições nesta vida. Então a gente realmente se regozija, se alegra a gente reunir agora todas essas condições para praticar um caminho de transformação verdadeiro. Mas aí a gente se lembra da impermanência, lembrando que tudo, todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Todos os fenômenos surgem de causas e condições, e quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam.
Então a gente se dá conta dessa natureza de fluxo sutil e grosseiro que acontece na nossa vida. E a gente cuida para não perder tempo. Cuida para aproveitar cada circunstância como prática. E a gente não sabe o que vai acontecer a seguir. Também a gente lembra da natureza interdependente das causas e condições, que é lembrando, né, que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Quando causas e condições se reúnem, é certo que um resultado vai acontecer. Então a gente cuida, contemplar, né, a natureza do karma, da interdependência, faz a gente cuidar das nossas ações. Então a gente busca não trazer sofrimento para nós e para os outros, cultivar ações positivas, virtudes. Por fim, a gente lembra da natureza de sonho do sofrimento. O sofrimento é principalmente construído pela nossa própria mente. A gente vê que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Quando a nossa mente está operando com ignorância e delusão, ela vai manifestar as aflições mentais, principalmente de aversão, de apego. Com essas aflições, a gente vai se vincular a ações não virtuosas e vai colher sofrimento. Então a gente aspira fortemente liberar a nossa mente dessa confusão. E é nesse lugar que a gente vai trabalhar, a nossa própria mente. Então vamos recordar disso, desses 4 pensamentos. Possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, um caminho de verdadeira transformação. E a gente vê que isso é possível para nós, mas também é possível para todos os seres, somente aqueles mais próximos de nós. Então é natural surgir em nós essa aspiração de amor e compaixão, fazendo com que a gente possa, né, aspirar que todos os seres tenham felicidade em suas causas, que eles estejam livres do sofrimento de suas causas. Essas 2 aspirações são as sementes da Bodhicitta, a mente que busca a completa liberação para benefício de todos. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão ao que estão próximos e distantes. Que eles nos encontrem a felicidade genuína e a completa paz. Então, com essa aspiração, a gente renova nossos votos de refúgio nas 3 joias, no caminho de transformação, e nosso voto de Bodhisattva, que a gente possa realmente transformar a nossa mente para trazer benefícios verdadeiros aos seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. E através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki choknam lam janchu bardu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam ki drola penchi sangye drupasho Sangye chodam saki chaknam lam janchu badu dani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam kim drola penchir sangye drupasho. Tendo renovado o nosso voto de refúgio e o voto do Bodhisattva, agora a gente faz a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem de lucidez, representando todos os nossos mestres, até o Buda, pedindo que eles
nos ajudem a remover todos os obstáculos externos, internos e secretos para a gente realizar a nossa a verdadeira natureza da nossa mente, de todos os fenômenos, que é a mesma natureza de todos os Budas, de Guru Rinpoche, dos nossos mestres, de todos os Budas. Então, enquanto a gente entoa a prece de 7 linhas, uma vez em português, 2 vezes em tibetano, a gente imagina que a gente está recebendo essas bênçãos de Guru Rinpoche, direto do coração de Guru Rinpoche para o nosso coração, removendo todos os nossos obstáculos, toda a nossa dúvida. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso, supremo Siddhi, que é a lucidez completa, e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Nugi Jansam Pema Gesadam Polam Yasin Chagi Nudrunir Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jingi Lopchi Sheksu So Guru Pema Sije Hum Again Yugi Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yase Chagi Nyudrunim Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadrupi Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum. Então, com essa alegria e com essa confiança que surge em nós quando a gente olha de forma profunda para os ensinamentos, a gente olha para as qualidades dos nossos mestres. A gente então convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, olhando na mesma direção que nós. Então ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Essa é a nossa verdadeira natureza, separável da natureza de todos os Budas. Essa é a natureza de todos os seres sencientes. Então, com essa confiança que a gente faz a nossa prática hoje. Eu convido vocês para encontrar uma posição confortável. Liberem o ar estagnado, uma respiração profunda, soltando as tensões de todo o corpo. E convido vocês nessa próxima inspiração para deixar, você inspira, o abdômen expande naturalmente. E quando você expirar, deixa o abdômen levemente estendido na sua base. Essa é a respiração do vaso, que favorece muito estabilizar a energia, o corpo e a energia para essa prática mais sutil de consciência da consciência. Experimenta essa respirar, deixando levemente, inspirar e expirar, deixando levemente o abdômen estendido, suavemente, sem esforço. É como se ele tivesse liberado de todas as tensões.
agora. Vocês podem ficar à vontade de fechar os vídeos. Então a gente vai começar a nossa prática. Vocês podem começar a prática com os olhos fechados, porque em determinado momento a gente vai ser convidado a abrir os olhos. Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Essa prática que a gente vai fazer hoje, tão sutil, ela está relacionada realmente a soltar, a relaxar. Então, solte todas as distrações e fixações e relaxe mais profundamente do que você já relaxou na vida. Mas sem perder essa clareza de estar consciente, a gente começa estabelecendo o corpo em seu estado natural. Relaxado, quieto e vigilante. Deixe que a consciência, o próprio fato de estar consciente, seja o fator principal que vai relaxar, soltar todas as tensões do corpo. E agora relaxe também completamente na experiência da respiração. Relaxe tanto ao ponto de soltar a experiência de eu estou respirando. Simplesmente experiencie o fenômeno da respiração acontecendo. Seja a respiração. Com o corpo relaxado em seu estado natural, com a respiração fluindo no seu ritmo natural. É fácil para nossa mente também se estabelecer no seu estado natural, relaxada, quieta e clara no momento presente, sem qualquer preocupação com o passado, sem qualquer expectativa com o futuro. Nossa mente está completamente na experiência do momento presente. E agora, o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, a gente inicia a nossa prática principal. Para isso, é importante que os olhos estejam ao menos parcialmente abertos. Deixe o seu olhar se expandir para fora, acolhendo toda a experiência.
Com os olhos fechados, é fácil a gente pensar que a consciência está dentro da cabeça. Mas a consciência permeia todo o espaço, interno e externo. Então, o olhar repousado, o olhar aberto, repousado no espaço à nossa frente, nos ajuda a reconhecer essa experiência. Quando a gente expande, abre a consciência, com todos os sentidos abertos, as cores, formas, sons, cheiros, sabores, sensações táteis, pensamentos, imagens, tudo isso se manifestam para a nossa consciência mental. A gente aqui não vai bloquear nada. Deixa que essas aparências surjam e cessem no seu próprio tempo. Mas agora vamos sustentar, vamos reconhecer aquilo que já está presente, que é a consciência de estarmos conscientes. Então simplifique radicalmente a sua consciência, sem focar em nada, nem na respiração, nem nos movimentos da mente. Estabeleça a consciência no próprio estado de estar consciente. Com todos os nossos 5 sentidos completamente abertos, vendo cores, ouvindo sons e assim por diante. Mesmo em meio ao ir e vir de todos os tipos de aparências, descanse na consciência de estar consciente. Ou seja, você não faz nada, simplesmente sustente esse fluxo de cognoscência clara, a consciência de estar consciente em meio a todos os tipos de aparência, indo e vindo. Sustente atentamente a consciência da consciência, sem distrações, sem se fixar em nenhum impulso subjetivo da mente. Apenas perifericamente note os movimentos da mente, mas esteja principalmente descansando na consciência da consciência, na experiência de estar consciente. Sustente esse fluxo de consciência, sem distração e sem fixação.
Mas vamos perceber que por puro hábito, a consciência de vez em quando vai ser arrastada e vai se distrair. Significa então que você não está mais fazendo a prática. Você está apenas distraído. Então, tão logo você perceber que a sua consciência foi sequestrada pela distração, a primeira coisa a fazer é relaxar. A seguir, solte a fixação àquilo que te distraiu. Solte essa energia que te mantém ligado ao conteúdo da aparência, essa energia da fixação. E de novo, sem esforço, descanse na experiência de estar consciente. E também a gente pode perceber que por puro hábito, a gente pode se identificar com as atividades da mente. Você começa a pensar os pensamentos e não apenas observá-los. A gente pode também se identificar com as emoções e não apenas as testemunhar. Então, assim que você perceber esse hábito da fixação aos conteúdos da mente, relaxe, solte o esforço da fixação e retorna para a experiência, para a simples experiência de estar consciente. E se de vez em quando você notar que ficou desorientado, sonolento, perdeu a clareza da cognoscência, é sinal de que você está identificado com o embotamento da mente. Então, solte essa identificação com o embotamento. E, de novo, apenas descanse na clareza natural e na luminosidade da consciência. Fique vividamente consciente desse embotamento da mente. Descanse novamente no fluxo da consciência, de estar consciente, livre de distração e de fixação. E agora a gente segue um pouco mais em silêncio. Só lembrando, nessa prática você não faz nada. Simplesmente sustenta o fluxo de cognoscência clara, consciência da consciência em meio a todos os tipos de aparência, indo e vindo. Repousamos nessa atenção, nessa simples experiência de estar consciente.
Mantenha o corpo relaxado e a respiração no seu ritmo natural, deixando o baixo abdômen ligeiramente relaxado, tanto na inspiração como na expiração. Abrir os microfones e aos poucos vocês vão retomando, alongando o corpo, trazendo gentilmente a mente de volta aqui para o nosso encontro, a consciência aqui para o nosso encontro. Os microfones estão abertos. Quem quer compartilhar alguma coisa, alguma dúvida, alguma experiência sobre a prática? É fácil? É difícil? Ficou clara a instrução do que fazer nessa prática, que é não fazer nada, só manter a consciência na simples experiência de estar consciente. A gente vê quão habituada a nossa mente, a nossa consciência está de estar envolvida nas aparências, né? Misturada com as aparências. Oi, Marcele.
Fico impressionada com a clareza do Lama Lang Wallace, sabe? Porque tudo que vai acontecer, ele já prevê, e acontece mesmo, né? E para nos retornar para. Fico impressionadíssima, assim, o detalhe, sabe? Como ele já deve ter tanta experiência que sabe exatamente aonde que a gente vai se perdendo e vai nos Uhum, ajudando, sabe? uhum, uhum. É Eu uma, acho uma, muito precioso, né? vai A uma, gente tem um mestre que tem experiência e consegue comunicar a experiência. Isso, é. Claro que, então, assim, pelo menos eu preciso fazer muitas vezes com ele ou Com a você condução, né? guiando Com a a condução. condução, porque eu sozinha eu me perco muito mais fácil, entende? De repente, Uhum, aqui eu viajo, mas eu volto. Mas quando eu estou uhum, sozinha, eu viajo muito mais tempo antes de perceber e voltar, sabe? uhum, Muito uhum. lindo, É interessante isso, é muito interessante. lindo. O ponto que eu acho assim, o foco principal para a gente conseguir, digamos assim, amadurecer nossa prática e aí ficar, inclusive, independente da condução, que é super importante a gente estar independente da Claro, condução, claro. é entender o objetivo da prática, o foco da prática. Ó, Qual é a prática que a gente vai fazer de fato ali, né? Então, isso é importante que ficar claro isso. Porque se a gente senta com essa clareza, aí vai ser natural a gente perceber quando a gente não está fazendo a prática, porque a gente precisa ter é, claro qual é a prática que a gente está fazendo. Porque senão a gente senta, aí é daqui que a gente se. Tá, eu vou fazer a prática tal. Aí você já ficou, a gente já ficou cultivando o hábito de se distrair, de não estar isso aí. presente, né? Por isso que no começo, assim, os médicos sugerem que a gente faça umas práticas curtas, para a gente não estar Uhum. cultivando o hábito da A distração, da distração. dispersão, porque aí a gente mantém curto, porque a gente mantém. Porque a gente tem que sentar com essa clareza. A prática é essa. Não fazer nada, né? Estabelecer corpo, fala, alimentos e estados naturais. É a primeira, digamos assim, o Lama convida a gente a fazer estabelecer essa base inicialmente, só para a gente, né? Isso pode ser feito em um minuto, né? Mas com essa clareza de estabelecer o corpo relaxado, tirar as tensões, né? Soltar o ar estagnado, deixar a respiração fluir no seu ritmo natural, equilibra o corpo e a energia. E aí agora deixa a mente presente, né? Estabelece a mente seu estado natural, né? Livre do passado, das expectativas em relação ao futuro, ou seja, completamente presente, aberta aqui agora, né? O seu momento ali, solta tudo, preocupações. Aí a gente tá pronto para. Agora qual é a prática? Tem que ficar claro para nós. Chama, tá? Com foco na respiração no abdômen. Tá. Então é isso que eu vou fazer. Nada mais. Entende? Ou é consciência de estar consciente. É repousar na experiência primária de estar consciente. Então, aí é isso que eu vou fazer. Então isso precisa estar Uhum. claro, porque isso é que vai direcionar, É, é que vai, digamos assim, é que vai nutrir a nossa introspecção. É saber o que a gente vai fazer. Que aí a é. introspecção vai ficar ativa, não. Quando eu perceber que eu não estou fazendo mais aquilo, eu vou Falta, não. voltar, né? Vai voltar. Então, a clareza do que você vai fazer na prática e você se determinar a fazer aquela prática, entende? É o ponto. Para a gente manter poder voltar para ela, né? Senão a gente vai Uhum. ser carregado, aí vai carregado, você vai ser carregado. Por dúvida, por isso. Não. Será que eu estou fazendo? Será que não? Aí começa a vir um monte de coisa, assim, né? As distrações normais, Vai as nossas começar a pensar, né? preocupações. Vai Isso. começar a pensar. Aí Isso. começar a pensar, É, já perdeu. Então, o foco, claro, da prática é uma chave, assim, né, pra gente, certo? Alguém quer mais fazer algum comentário? Maurício? Cheguei atrasado, Ah, aí eu peguei só bem finalzinho, assim. Ah, sim. Mas essa prática que você conduziu foi a última do outro encontro, né? Do Foi anterior. da terça, é. É, Só que aí eu eu fiz fiz, ontem. você fez ontem também? Tá. É, Fiz. É esse processo que o Alan fala, né? Começa a viajar, vem pensamentos, né? E às vezes eu não percebo, então eu vou lá, estou identificado com o pensamento, aí sou arrastado. Aí quando eu percebo, aí eu solto, né? Já não é mais uma briga, né? Eu falo, ah, beleza. Aí isso, automaticamente eu vou pro corpo, eu não falo nada, né? Eu já vou pro isso, corpo. isso.
Pra... Isso que tu está colocando, né? Essa atitude frente a gente, frente à nossa à distração. Qual é a nossa atitude, né? A atitude não é de se, de se contrapor, de É, julgar, não, é simplesmente de muito buscar. perceber e soltar. A primeira instrução que ele fala, né? Quando você se distraiu, qual é a primeira instrução? Relaxar. Isso. Relaxar. Volta pro corpo, como tu disse, né? Relaxa. Esse é o convite para voltar para o corpo, de fato, porque o corpo é a âncora, né, do nosso momento presente, assim, né? O corpo e a respiração. Então, volta. Relaxa. Aí, solta a fixação. Aquilo que te mantém preso à distração. Aí a gente vai ver que tem uma energia sutil que nos leva a buscar esse movimento de estar pensando, se preocupando, né? Eu percebo assim, eu solto, mas parece que é exatamente isso. Sutilmente parece que já agarro em outra É, coisa, tem algum essa energia sutil barulho, do um apego que a som, gente já. tem. A gente tem um É. apego É, profundo a estar com esse processo de pensando o isso. pensamento. É um apego Aí às vezes fica sutil. tenso algum lugar do corpo, a Pronto. cabeça, aí Aham. solta. Aí, ó, relaxa. Mas perceber tudo isso já é muito maravilhoso. Isso já é um processo de consciência se estabelecendo, né? E de liberdade se estabelecendo. Porque na hora que eu consigo fazer isso, eu percebo, eu não preciso seguir esses impulsos que já estão naturalizados, né? Eu não preciso seguir. E se a gente entende qual é o aspecto do aprisionamento do samsara, que é essa energia, esses impulsos sutis de energia ao qual a gente, né, a nossa mente se vincula, né, todas as aparências, esse é o aspecto do aprisionamento do samsara. Por isso que a prática de shamatha é muito poderosa, né, para a gente liberar essa fixação, esse impulso, né? Porque a gente simplesmente solta e volta para a prática. Então a gente, na verdade, está treinando esse soltar, vez por vez. E ficar lá cultivando a atenção. Que aí seja qual é o objeto da atenção que a gente está cultivando ali. Agora nós estamos. A atenção, ela está. Agora, nós não estamos direcionando essa prática de chama de consciência da consciência. É uma prática onde não tem um direcionamento, um vetor para a nossa atenção. A consciência está repousando em si mesma. É como se a consciência fosse o objeto, né, dela mesma. Só porque, na verdade, é simplesmente a experiência de estar consciente. Ela está repousando em si mesma. Então, é uma chama sem sinal, sem um vetor para atenção. É mais difícil. Por isso que a gente treina com os vetores primeiro, a respiração, com objetos, né? Mesmo direcionando para a própria mente, quando a gente faz chama, está com foco na mente. Mas tem um direcionamento, ele é mais sutil, mas tem um direcionamento. Mas agora essa prática de consciência da consciência não tem um vetor. É a consciência repousando em si mesma, aí nas qualidades da consciência, né? Que é a luminosidade, ou seja, que é a capacidade de manifestar. Todas as aparências surgem, sons, tudo está presente. Porque essa é a capacidade uma das qualidades da consciência, a luminosidade. Mas tem uma outra experiência, uma outra característica da consciência, que é a cognoscência, que é a capacidade de saber o que está acontecendo, né? É como se a gente estivesse completamente presente, sabendo o que está acontecendo. Então, nós estamos completamente presentes. Tudo que está vindo à consciência está sendo reconhecido, apreendido por esse saber, né? Aí a gente viu na terça-feira aquele comentáriozinho do Lama lá no Felicidade Genuína sobre essas duas qualidades. Eu queria só reler aqui, porque pode ser que a gente aproveita agora com a mente mais clara, de dia, porque de noite é mais, a gente tá mais cansado nas terças-feiras, à noite é mais complicado. Eu vou só compartilhar rapidamente, só para a gente não perder a oportunidade de rever o comentário do Lama, né, no Felicidade Genuína, quando ele está comentando a prática de consciência da consciência, que é a página, nós estamos aqui na página 49, do livro físico. Então ele diz assim: simplifique radicalmente a sua consciência, porque ele está conduzindo a prática nesse momento no livro, né? Agora, simplifique radicalmente a sua consciência, sem focar em nada, sem focar, né? Sem fazer nada, sem focar a respiração, nem mesmo qualquer conteúdo da mente, né? Ou seja, estabeleça a consciência no próprio estado de estar consciente. Como é esse estado de estar consciente?
Então, essa prática é um convite para nós chegarmos na nossa base, assim, na base da nossa experiência, que é a consciência. Como é essa experiência? Aí ele diz: talvez esse seja o seu conhecimento mais primitivo e confiável, anterior e mais certo do que qualquer conhecimento que você tem do mundo externo, até mesmo do seu próprio corpo e do conteúdo da sua própria mente. Ou seja, a consciência do simples fato de estar consciente. Então, esse é um convite para a gente descobrir, né, se familiarizar com essa experiência de base, fundamental, que é o que nos qualifica como ser senciente, né? É ter consciência. E os seres humanos têm essa maravilhosa, essa mente humana tem essa maravilhosa habilidade de realmente experienciar isso de forma, experienciar todo o potencial dessa, dessa faculdade, que é a consciência. Então, ele diz, essa prática é chamada de chamata sensinal. Porque ele diz, ao contrário das outras duas anteriores que ele ensinou no livro, que foi a atenção plena à respiração e a chamata com foco na respiração e chamata com foco na mente, você aqui nessa prática, você não foca em nenhum objeto, nem mental, nem físico. Você não dirige a consciência nem para dentro e nem para fora. A consciência está uniformemente presente, tanto externa quanto internamente. A gente descansa nessa abertura, nesse espaço que é a experiência da consciência. A gente acolhe tudo. É como se a gente abrisse para acolher a experiência. Só que a gente não vai estar seguindo, ligado nos conteúdos. A gente vai estar, agora nessa prática, simplesmente ligado na fonte dessa abertura, né? Essa qualidade de abertura e cognoscência, né? Abertura que acolhe tudo, né? Que é a luminosidade, e cognoscência, apreensão, saber. Aí apenas permita, aí ele diz, né? Desculpa, você dirige a consciência nem para dentro nem para fora, porque a consciência está uniformemente presente, tanto externa quanto internamente. Ela é anterior a essa divisão da experiência. Essa prática nos aproxima muito da gente experienciar a não dualidade. Uhum. Desse eu que percebe e do que é percebido. Porque esse eu que percebe é um processo complexo aqui, né? É corpo, é sensações, é a percepção, é os nossos sentidos funcionando, né? É o que vem aos nossos sentidos, são os conteúdos internos da mente, a conceituação e a própria sensação de ser um eu consciente ali, né? Então, esses são os 5 skandhas, essa experiência interna. São 5 skandhas funcionando, é uma experiência complexa. Então, ele diz, não, a consciência primordial, não condicionada, está anterior a essa divisão de interno e externo, de eu e o outro, eu e o mundo. Ela está anterior a isso, né? Então, apenas permita que a consciência se estabeleça em sua própria natureza. Que é, aí ele vai dizer lá na frente, né? Luminosidade e cognoscência. E também vacuidade, né? Porque a mente, né, é vazia e luminosa. Vazia no sentido de não ter características, nada que nenhum formato, forma, nenhuma característica discriminável, assim, que você possa reconhecer e separar ela de algo. Então ela é nesse sentido, ela é vazia nesse sentido, vazia de existência inerente, mas ela é luminosa e cognoscente. Então ele vai dizer: então apenas permita que a consciência se estabeleça em sua própria natureza. Os pensamentos podem ir e vir, mas não obscurecem a natureza da consciência. Agora a gente não tem, a gente está muito identificado com a nossa mente, né, com o processo mental, com o pensar. Nós somos os pensamentos, somos as nossas emoções, somos nossos conteúdos internos. A gente está muito colado com esse movimento. Agora essa prática é um convite para a gente se descolar. Tanto que a gente vai ver que nas instruções de Dudjom Limpa, quando ele vai dar a instrução de fato, depois que ele dá a instrução de Vipassana, para ver a natureza da mente, a natureza da experiência, né, onde é que está essa mente, a vacuidade da mente, ele vai dizer, então para você agora cultivar a prática da fase 1, que é tomar a mente impura como caminho, que é, né, vai cultivar os 4 tipos de atenção plena,
né, começando na mente, aí a gente vai, a primeira coisa a fazer é distinguir a experiência da quietude da consciência e dos movimentos da mente. Se a gente não consegue separar, ter claramente, estar familiarizado claramente com a diferença dessas duas experiências, aqui nós estamos sendo convidados a simplesmente reconhecer essa experiência de estar consciente, que é uma experiência quieta, não tem movimento na consciência, na, na, na experiência da própria consciência, não tem movimento. Ela é quieta, ela é aberta, ela é clara, ela é viva, ela é espaçosa, acolhedora e aprendedora, assim, cognoscente. Mas ela não tem movimento na consciência. Agora, ela pode se mover a partir se ela direcionar para uma aparência específica. Aí ela pode ficar presa ali naquela aparência. Mas a experiência de base, ela é quieta, né, na consciência. Ele diz: então, os pensamentos podem ir e vir, mas não obscurecem a natureza da consciência, são expressões dela. Repouse nesse estado de consciência, sem ser levado ou distraído por qualquer conteúdo e sem fixar-se em absolutamente nada. Então, é um convite para a gente chegar nessa base, assim, dessa experiência, da quietude da consciência. Então, em meio aos pensamentos que surgem compulsivamente e permeiam o campo de sua consciência, você detecta algo imutável, tão imóvel quanto o próprio espaço? Dizem que a consciência pode se manifestar como todos os tipos de representações sensoriais e mentais. Então, tudo que surge na consciência, todas as aparências, são expressões da própria consciência. Não são outra coisa. Por isso que é a experiência não, depois a gente vai ver, a gente vai experimentar. Tudo que surge são expressões da consciência. Não tem toda a nossa experiência são expressões da nossa consciência. A gente tem uma falsa sensação de estar num mundo, ser alguém num mundo separado. Mas, na verdade, tudo isso é expressão da consciência, né? Essa qualidade da consciência de revelar a si própria sob tais formas é chamada de claridade ou luminosidade. Aí é como se os lamas vão dizer assim: você pode ver a consciência olhando para ela mesma e você pode ver a própria consciência olhando para as aparências. E as aparências são a consciência. É como o espaço radiante que ilumina tudo o que nele surge. E a sua radiância permanece, mesmo nos momentos em que a consciência não tem nenhum objeto perceptível. Aí ele pergunta, né, se a gente, na nossa prática formal, a gente pode, né, quando a gente está lá quieto, praticando, a gente pode, se em algum momento a gente experiencia a consciência na ausência de qualquer aparência. Então, em sua experiência, você é capaz de detectar em meio às imagens mentais uma luminosidade que persiste, mesmo na ausência dessas imagens, como a superfície de um espelho com ou sem reflexos? Então, é um convite para a gente experimentar a própria consciência quando não tem nenhuma aparência surgindo, mesmo na mente. Tem algum momento que a gente pode experimentar um silêncio interno. Nenhum pensamento surgindo, nenhuma imagem surgindo. Mas a consciência está lá. A gente consegue experimentar a própria consciência, né? A consciência está lá. Então, além disso, a consciência não é simplesmente a claridade ou a luminosidade das aparências se manifestando. Então, tudo que aparece, a consciência é o espaço que manifesta todas as aparências. É o próprio espaço e é a própria manifestação. Essa é a capacidade, essa é a qualidade de luminosidade da consciência. Então, tudo que surge é a própria consciência. E ela disse, ela não tem só essa qualidade, então, de luminosidade e claridade. Ela também tem uma segunda qualidade, que é a cognição. A consciência ela é imbuída de uma qualidade de apreensão. As aparências não apenas surgem à consciência, como a consciência também apreende essas aparências, permitindo-nos, a seguir, relatar sobre elas. Né? Fazer alguma coisa com elas. Né? Que aí é o sentido por exemplo, dos mestres, né? Dos bodhisattvas. É usar as aparências para trazer benefício, né? Porque os bodhisattvas vão operar com aparências também. Só que eles não vão se perder nas aparências. Esse é o diferencial. Os Budas, quando a gente reconhece ser a nossa verdadeira natureza, a base da nossa verdadeira natureza, a gente vai ficar agora parado assim? Não, a gente vai se manifestar, vai continuar se manifestando para benefício, agora com
uma total clareza de quem nós somos e do que é a nossa experiência. Aí a gente tem condição de realmente ser útil, né? Assim, de ajudar de fato as pessoas. Porque a gente vai estar num lugar de liberdade completa, né? Sem estar cultivando nenhum apego, nenhuma aversão, né? Nenhum senso de eu isolado, independente. Sendo, a gente vai estar sendo um ser lúcido no mundo, né? De aparências. E todas as aparências elas vão ser meios hábeis, simplesmente meios hábeis, né? Então essa capacidade de apreensão é que torna isso possível, né? Porque você pode aí lidar com as aparências, direcionar, usar essas aparências de forma, ele diz assim, você pode pensar sobre elas, usá-las, relatar nesse sentido assim, né? Então as imagens surgem em um espelho, por exemplo, mas o espelho não sabe que elas estão ali. No espaço da mente, por outro lado, as aparências surgem e sabemos que estão presentes. Você consegue discernir a ocorrência da pura cognição, ou seja, aquela apreensão imediata, né? De todas as aparências, que é essa capacidade da mente de saber antes de começar a fazer qualquer coisa com o que aparece, né? Então, antes da própria consciência ser movida, né? Ser direcionada, você consegue experimentar essa pura cognição, que é essa. A gente pode imaginar um espelho, né? No qual a gente passa por ele várias aparências, assim, na frente do espelho. O espelho está lá quieto, está refletindo, mas ele não sabe ele não tem essa capacidade de conhecer. Nós temos essa capacidade a nossa consciência reflete, manifesta e sabe, e apreende o que manifestou, sabe, que está claramente ali, sendo manifestado. Esse saber aí não é conceitual, entende? É um saber direto, é essa pura cognição que ele está chamando aí. É né, atenção, uma apreensão pura, antes de conceitos. É um recorte, né? Forma, som, cor, é uma apreensão. Aí, se a gente, né, o que aparece aqui na minha frente, cor vermelha, estátua do Buda, isso aí já são conceitos sobre a experiência. Que isso aí já é a nossa mente conceitual humana dando significados às aparências. E um Buda, um ser livre, ele vai estar completamente com essa cognição, não, ele não vai estar com uma mente humana, ele vai estar com uma mente lúcida completamente. Então ele vai dar a significação, o nome, a conexão que for necessária para ajudar os seres. Essa vai ser a intenção dele, né? Entende? Mais à frente a gente vai fazer práticas de Lama, vai conduzir práticas, a gente vai olhar essa percepção pura e a mente conceitual depois entrando em ação, assim. A gente tá o tempo todo assim fazendo isso. Mas a gente não percebe que quando a gente olha, a gente já não olha com essa cognição pura. A gente já olha, mas já a mente conceitual já entra em ação. Já dá imputa significado, rótulos, né? Já dá significado à realidade, automaticamente, né? Então, a gente vai aos poucos descortinando essa experiência fundamental, né, nossa, né? Da realidade surgir, né? Então, não permita que sua mente se torne. Aí ele diz: nessa prática é natural que parece que pode a nossa mente ficar tão focada nessa experiência de estar consciente que a gente fica meio travado assim, pode até parar de respirar, né? Mas não deixe que sua mente se torne tão focada a ponto de impedir a sua respiração. De vez em quando monitore a sua respiração e veja se está fluindo naturalmente, sem quaisquer limitações resultantes da concentração da atenção. Desde que sua barriga permaneça solta e continue respirando no abdômen sem esforço. Aí é que ele vai dar aquela instrução da gente fazer a respiração do vaso, manter a respiração do vaso nessa prática de mais sutil. Ele vai explicar aqui, né? Continue a respirar no abdômen como tem feito, naturalmente sem esforço, de tal forma que quando você inspira, ele se expande um pouco. À medida que o abdômen se expande durante a inspiração, ele assume uma forma levemente arredondada, né? Ele tá dizendo assim, ó, veja como é que você inspira. Quando você inspira, naturalmente, você expande o abdômen. A não ser que você esteja tão tenso que
Que a gente tem, quando está tenso, a gente contrai, né? Contrai o abdômen, né? Não, mas a gente, então, a gente já botou o corpo em seu estado natural, né? Relaxado, quieto, vigilante. Agora a gente tá deixando a respiração fluir no seu ritmo natural. Aí ele diz, inspire e sinta como é que é a respiração natural. Aí, à medida que o abdômen se expande durante a inspiração, ele assume uma forma levemente arredondada. Quando você agora expirar, procure manter esse arredondamento em algum grau. Um pouco. Só você vai encontrar qual é o seu ponto. É o ponto que ele fica naturalmente relaxado, sem nenhum esforço. Você não está fazendo esforço para o abdômen ficar lá relaxado. Não. Você só solta a tensão do abdômen. Porque as mulheres ficam assim, ah, não, ficar com barriguinha, a gente já, né, recolhe a barriguinha assim, né? Não, deixa a barriguinha, ninguém vai estar olhando, certo? Então deixa lá aquele buchinho lá no final, assim. Então você vai encontrar o seu ponto aí, que é sem nenhum esforço. Aí quando você expirar, procure manter esse arredondamento em algum grau, como se fosse um vaso. Faça isso com suavidade, sem forçar os músculos da barriga. Mantenha um pouco da plenitude do abdômen durante a expiração, como se estivesse à espera da próxima inspiração. Então o abdômen se expande um pouco quando você inspira. E observe, ele vai ficar levemente estendido, né? Expirou, mas ele está um pouquinho estendido. Aí quando você inspira novamente, ele vai se estender um pouquinho mais, que é natural. Ele vai encher mais de ar. Mas quando você expirar, fica aquela covinha, aquele vasinho ali. Que aí, essa respiração é uma técnica que pode ser útil. Aí você vai experimentar, só você vai saber. Para você manter o corpo e a energia estáveis nessa prática de atenção mais sutil. É como se fosse uma âncora. Deixa a nossa energia aterradinha aqui. Entendeu? Pronto. Ele é um convite que ele faz pra gente usar isso. Depois ele fala também que você pode respirar pela boca, se for o caso. Talvez você libere mais atenção, né? Na inspiração você pode não perceber que está contraindo. Então, eu não gosto de respirar pela boca. Eu prefiro a respiração do vaso, para mim, é mais. Quando eu recebi essa instrução dele, em 2012, lá no SEB, quando ele deu a instrução do Retiro de Shamatha, eu achei que super valiosa. E dá essa ancoragem, assim, realmente, pra mente. Então é isso. Aí ele, lá no final ele vai dizer, sejam quais forem os pensamentos que surgem na mente, eles não obscurecem a natureza da consciência. A consciência está igualmente presente durante e entre os pensamentos. Por isso, nessa prática, não há razão para tentar aquietar a mente. Porque tudo é a experiência da consciência. A consciência está presente quando os pensamentos estão surgindo e cessando, e a consciência está presente quando os pensamentos estão quietos. Não tem pensamento surgindo. Então, a gente não vai fazer nada, por isso que é uma prática de não fazer nada. Não vai fazer nada com as mentes, com as aparências externas, nem com o que surgir na mente. Simplesmente a gente vai repousar na experiência de estar consciente. Examine aí examine o espaço da consciência que persiste entre os pensamentos, de onde os pensamentos surgem e no qual desaparece. Aí a gente vai estar chegando mais próximo da gente reconhecer essa experiência interna nossa, né? A gente vai, com essa prática, a gente ajuda a gente a reconhecer a natureza da própria mente. Que aí é a quietude da consciência e os movimentos da mente. Lembra? A gente vai ter que identificar essas duas experiências. Então, da quietude da consciência, eu observo os movimentos da mente. Aí eu vou ver de onde eles surgem, onde eles permanecem e de onde eles cessam. Que é uma prática de vipassana, né? Nessa prática, eu já começo a ver a natureza da mente, os pensamentos. Né? Eles surgem da consciência, se manifestam na consciência e retornam para a consciência, não tem outro lugar. Né? O próprio espaço da consciência. Então, aí ele vai dizer, então, examine, a gente vai começar a olhar, né? Tá cultivando a ferramenta de atenção e direcionando ela para o lugar mais profundo da nossa experiência, mais básico, mais fundamental da nossa experiência. Então, descanse sem expectativas, sem desejos, sem esperança, sem medo. É um destemor a gente realmente olhar para a nossa experiência de base assim. Ficar nela. A gente tem
Pode vir assim aquelas angústias, eu não estou fazendo nada, será que eu estou fazendo certo? Será que isso não, porque a prática é tão simples, né? A prática de não fazer nada perturba o nosso controlador, nosso senso de eu, perturba o nosso senso de eu. Pode ser que seja, pode ser que tenha algum momento que a gente esteja muito agitado assim. Aí a gente volta lá para a respiração, passa um tempo cultivando a atenção plena à respiração. Tá? Embora não deva observar especificamente o conteúdo da mente, você tampouco deixa de notá-lo, repousando a consciência em sua própria natureza. Quaisquer constrições ou perturbações que surjam na mente se liberarão naturalmente, sem aplicação de qualquer antídoto. Continue a respirar livremente. Esse é um estado de profundo relaxamento da consciência. Não há constrição. A qualidade de repouso é tão profunda e a mente está tão relaxada que quando você se tornar proficiente ou familiarizado, né, com essa prática, sentirá que poderia passar diretamente para o sono. Todavia, se adormecesse, você não abandonaria a clara consciência da sua consciência, mas entraria em um estado lúcido, sem sonhos, relaxado e sem referências. E mais à frente, o Lama vai dizer que essa é uma prática, né, a gente se familiarizar com a consciência de estar consciente, essa experiência, vai nos preparar para a morte, vai nos preparar para ter sonhos lúcidos, para as yogas dos sonhos, né, para ter sonho lúcido, e vai nos preparar para atingir shamatha, né, porque no atingimento de shamatha a gente vai realmente deixar a mente se dissolver, a mente grosseira, e a gente vai repousar, vai encontrar o espaço do substrato, né, primeiro, a quietude, o vazio do substrato, que ainda não é a consciência primordial, mas a gente vai encontrar o substrato, o vazio do substrato, mas vai imediatamente olhar para ele, vai reconhecer a consciência do substrato, que é a consciência substrato, né, a Laya Vijnana, que tem aquelas qualidades de não conceitualidade, bem-aventurança e luminosidade. Então essa é a consciência substrata, mas ainda não é a consciência primordial. Mas a gente, na prática de atingimento de shamatha, a gente vai chegar realizar essa experiência, né, de forma estável, né. Aí depois a gente está pronto para receber as instruções de apontamento para atravessar para a Rigpa, para ver a natureza vazia dessa experiência e cortar a não conceitualidade, a dualidade que ainda persiste e a gente atingir a consciência primordial. Hoje tá bom, querido. Hoje foi uma conversa danada aqui, já passei até do nosso horário aqui. Muito bom. Mas tá bem assim para vocês? Tá sendo útil? Vocês estão Ori, conseguindo? eu Tá ótimo. fiquei só com uma Tá muito dúvida, bom. que foi exatamente o que ele explica no finalzinho do livro, né, que ele fala dessa transição para o sono, né? Sim. Porque esses dias eu estava muito cansado, ainda tô assim, e eu fui praticar à noite, né? Então, para mim, eu fico mais tranquilo, a mente parece estar mais tranquila, mas aí já entra no embotamento ali, né? Uhum, mais fácil é só. Sono, assim. E deitado também eu fiz isso, só que eu perco a lucidez, né? Eu já Claro. acabou. Mas é isso. Mas a gente vai treinando, né? A gente vai treinando. É melhor treinar de dia, de manhã cedinho, porque a mente está muito clara, você está com energia, porque você vai se familiarizando mais, fica ficando mais clara qual é essa experiência. Entende? Para ir à noite, a mente já está mais cansada, você ser mais útil para você essa experiência, e daqui a pouco você tá passando realmente um sono com consciência, né? A dúvida que eu tenho, assim, a consciência ela está presente, né? Mas é como se tivesse uma interrupção, sabe? Em alguns Sim, momentos, assim. Ou sim, eu me identifico, ou eu emboto, né? E aí sim. parece que eu não percebo nada, eu não consigo registrar, e parece que quebra, né? Não sei. Ela fica implícita, o Lama diz, né? No sono, a consciência, no sono não lúcido, a consciência está implícita. Ela está identificada com o embotamento da sonolência. Aí é por isso que a gente dorme, né? Assim, de forma comum, né? É favorável. Agora, para fazer essas práticas de realmente sono lúcido, de yoga dos sonhos, a gente precisa estar num ambiente muito favorável. A gente precisa estar no retiro, inicialmente, porque depois no outro dia a gente levanta, não dormiu. Aí imagine, a gente vai gerando um monte de tensão no nosso dia a dia, né? Então é melhor. Já vai experimentando, mas faz a prática diurna, é melhor fazer de manhã cedo, que você tem muito mais clareza sobre a tua prática. E mais depois num retiro que você puder fazer de 10 dias, 15 dias, começa a experimentar esse tipo de coisa, porque você está num ambiente protegido. No outro dia você está continuando a fazer prática, não vai ser demandado para outras coisas, senão você pode gerar estresse, gerar até, né, uma fatiga, tensão, e aí não ser bom a tua prática. Mas João queria falar alguma coisa, João. Não, eu ia perguntar, é a mesma coisa que tu falaste antes, eu acho que a gente está tão acostumado de não estar nesse estado,
que quando a gente está em prática, será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Repousando na consciência. Aí eu olho para alguma coisa, aí eu penso, bom, será que eu estou colocando foco em outro lugar, por exemplo? E aí, aí até alguém deu esse exemplo, tu traz de volta para o corpo. E aí não tem uma diferenciação de tu estar colocando foco em outro lugar? Existe isso? Ou É, é, poderia eu é porque trazer o ainda não foco é, para outro é, lugar é para porque tentar... não tá claro ainda qual é essa experiência para nós assim, né? Não tá clara qual é essa experiência de apenas estar consciente. Na verdade, quando você olha, aí você pode, se você olhar para um objeto, por exemplo, para um som, o Mingyur Rinpoche explica um pouco isso. Você pode fazer a prática da consciência plena usando objetos dos cinco sentidos. Você simplesmente coloca a tua atenção num objeto físico, por exemplo. A atenção visual, a consciência visual está ali, naquele objeto. Mas aí você vê que tem a consciência mental. Porque você pode estar com a consciência visual no objeto, você tem que trazer a consciência visual e a consciência mental para o objeto. Que essa consciência mental é esse espaço de consciência que a gente vai chegar primeiro, né? Que é a consciência mental é a consciência, só que a consciência ainda está dentro desse espaço muito, muito limitado desse Então, senso de eu, Tá aqui agora, afunilado no eu, afunilado no eu, Mas então, se você coloca isso, na hora que você pousa a tua consciência visual no objeto e a tua consciência mental, aí você agora tira a consciência visual, permanece apenas com a consciência mental, entende? Então você está direcionando a tua atenção para o campo da consciência. É para esse Uhum. lugar que a gente vai direcionar. Para a consciência de estar consciente. Que pode ser numa aparência visual, pode ser numa aparência sonora, mas tem sempre a consciência dos sentidos físicos, mas a consciência mental. Então você aí se encontrou a consciência mental, aquilo que está apreendendo aquela aparência sonora ou aparência visual, né, seja qual for, aí você solta a consciência física e fica só com a consciência mental. É ali nesse campo que a gente vai Aham, permanecer. uhum. Entende? aham. Florier, olha Sim. só, exatamente nesse ponto que tu estás falando, é por isso que às vezes a gente tem a sensação, por exemplo, comecei vendo todos os objetos que estão aqui na minha volta, Sim. né? E depois eles desaparecem. Pronto, você fica só na experiência da apreensão, né? Só que meu olho continua aberto, mas aí Isso, eu não estou isso, mais enxergando. Isso é isso, assim isso, é mesmo. assim mesmo. A gente, a gente não tá. Nessa prática, a gente não tá interessado nas aparências. Nem Uhum, físicas e nem nas próprias aparências que vão surgir na mente. A gente vai notar. Como a gente vai notar, talvez note, talvez nem note alguma. Você recolheu, você está recolhendo a consciência das aparências físicas para ela, para a experiência dela mesma. uhum. E aí, Entendeu? Da própria Flori, consciência. Sim. junto a esse mesmo raciocínio de tu parar de enxergar fisicamente as coisas, quando tá Não repousado é, nos você teus não vai olhos, parar, você não vai parar, você vai simplesmente recolher a consciência para a experiência mais primária, como ele diz, né? As coisas, você não vai fechar, mas naturalmente se fecha, como a Viviane diz. Você naturalmente não direciona a atenção para nada. Mas se por acaso algum grito surgir, você vai perceber. Alguma coisa se mover na sua frente, alguém passar na sua frente, você vai perceber. Você não vai estar. Você vai estar ali, presente. Mas você não vai estar direcionando a atenção. Você vai estar com a sua consciência recolhida. Claro que quando você vai fazer essa prática de chama, no atingimento de chamata mesmo, você vai realmente recolher a consciência. Para a experiência de estar consciente. Então, ela se desengaja das aparências. Se entendi, entendi. desengaja. Porque nesse início também, junto a isso, a esse recolhimento da experiência visual, é muito fácil para a gente que não está acostumado a entrar em torpor. E aí a gente só, aí uma pergunta eu vou fazer, a gente reconhece que está entrando em torpor por algum insight que eu pego, bom, eu perdi a lucidez, aí eu É, ele. volto. Seria isso? Exatamente. Ele fala na instrução, né? Se em algum momento você ficar, perceber que a mente está entrando em confusão, é, perceber que, ele falou aqui, ó, você ficou desorientado, sonolento, né? Você está perdendo a clareza da cognoscência, você está se identificando com o embotamento da mente. Uhum. A consciência está sendo arrastada para ali. Isso é desafiador. Você
ficar consciente, né? Se desidentificar, né? Não solte a identificação com o embotamento. Soltar a identificação com o embotamento, na verdade, é acender a experiência de novo da consciência. Você, como ele disse, você alinha a coluna, abre o olhar um pouco mais, você fica, solta aquela experiência que já estava se entregando e acende a consciência. Até, por exemplo, naquela prática anterior com as respirações, ele dizia, você inspira ativando mais essa experiência de estar consciente. E você expira soltando os conteúdos da mente, soltando os apegos, soltando tudo aquilo que te prende, soltando a fixação. Você inspira, acendendo novamente a experiência de estar consciente. Se for o caso, vai ter que levantar, né? Parar a prática ali e levantar, para não dormir, né? Entendeu? Mas é isso. Percebeu, a gente aí tenta se desidentificar, soltar aquilo, e aí, no caso do sonolência e embotamento, você ativa mais a experiência de estar consciente, na inspiração, principalmente. Abrindo os olhos, se conectando com o momento presente novamente. Certo? Tá bom, queridos. Vamos fazer a nossa dedicação por hoje e vamos praticando. Que é assim que a gente vai vendo as dúvidas, onde a gente tá preso, onde a gente não tá entendendo, praticando um pouquinho. Tá bom? Então, bem rapidinho, que nós aqui já extrapolamos e meu celular tá tocando aqui. Acho que tem alguma urgência na casa da minha mãe. Vamos fazer uma dedicação rápida. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Vamos fazer o final, tá? Vamos para a tradição dos ensinamentos do Dionlimpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do Dionlimpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adinho da Orgen Lama Drugyone, Drowatiki Amalopa, Dei Salagopa, show. Então, queridos, bom dia, boa prática para vocês. Vamos ter paciência conosco, muita compaixão, tá? E persistência, né? Perseverança, Florinha, diligência. Oi. Essas práticas ficam disponibilizadas aonde a gravação? Fiquem à vontade, queridos, se precisarem sair. Fica